equipe que foi mobilizada para atuar nos trabalhos de recuperação do Forte Santiago das Cinco Pontas era multidisciplinar, não poderia de forma alguma deixar de ser, mas com algumas participações que a memória, depois de quase 50 anos, deixa aflorar, é a de Marta Demery, arquiteta, autora do projeto arquitetônico de recuperação. Virgínia Pernambucano, da área de História, com o aporte documental sobre esse edifício. E aí vai um comentário, porque esses aportes, tanto os arquitetônicos, esses registros, como os de história, como os de arqueologia, nem sempre convergem para o mesmo ponto, não é? Com uma certa frequência há distorções, disparidades e, às vezes, o que é ótimo, conflitos, não é? Que precisam, ao longo dos trabalhos, serem esclarecidos, serem dirimidos ou não. Às vezes há conflitos que permanecem como na vida da gente, não é? Das pessoas em particular, não é? E a gente às vezes convive com esses conflitos. Mas essa edificação, esse nosso forte, né, de Santiago, das Cinco Pontas, era indo do mais perto do presente em direção ao passado mais remoto, era um quartel. Aqui estava estabelecido um quartel do Exército, onde inclusive eu me apresentei para fazer os exames militares na altura daí dos 18 anos de idade. Funcionava como quartel e os exames eram feitos aqui bem próximo, né, num grande galpão, entre aspas, né, que vinha a ser a estação da Estrada de Ferro do São Francisco, ainda existente e ainda operante no sentido de como abrigo, né, de atender as pessoas e de atender às necessidades do Exército, recebendo centenas de rapazes, né, para os exames que antecipam o ingresso ou não nas Forças Armadas. Eu fui um dos que sobrou dessa questão. Mas o forte recebia, inclusive nos baluartes, edificações, não é, de aquartelamentos para as forças, não é? Então, como fortificação, ele já não funcionava há um bom tempo. Chega-se aí, e agora vou um pouco para um passado mais remoto, não é? O século XIX, e as funções dessas edificações militares vão sendo alteradas, vão deixando de ter uma função estratégica, né, de defesa, no caso de Cinco Pontas, da cidade do Recife e do acesso ao porto pela Barreta, aqui próximo-nos a Recife, e passa a ter uma função muito mais logística, no sentido de depósito, de armazém, de lugares de se guardar coisas e equipamentos. Aqui havia quantidade enorme de tanques de guerra recolhidos e armas, essa coisa. E nos anos 60, 70 chegou a funcionar ainda como cadeia. E esse ainda podemos até sublinhar, botar em negrito, porque aqui, com relação à questão política de 1964, isso em parte funcionou aqui, recolhimento carcerário. Antes disso, no século XIX, também dentro já da concepção logística, também como cárcere, não é? Só que um pouco mais especializado, porque aqui foram recolhidos revolucionários, né, das várias intentonas e revoluções, 17, 24 e tal, não é? E aqui havia uma pequena
cômodo que ficava abaixo de uma das rampas de acesso aos terraplenos do forte, e abaixo dessas rampas havia uma pequena cadeia, quase que uma gruta, um buraco, não é? Que depois foi desativado, foi também a própria rampa foi com o tempo erradicada, e hoje essa figura mudou bastante. Indo mais para o passado, quando a edificação era ainda uma coisa de função não logística, mas operacional mesmo, ela foi inicialmente uma edificação em madeira e terra, uma fortificação chamada de campanha, que era uma edificação que se construía com muita rapidez, não é? Diante de acontecimentos bélicos, não é? Que é o caso da presença holandesa, né? Neerlandesa no sentido mais amplo, não é? Não só holandesa, mas de todos os Países Baixos, de representantes dessas várias províncias unidas dos Países Baixos, e aqui se estabeleceu uma fortificação que depois veio a receber, já com a ocupação, a retomada, né, pelos luso-brasileiros dessa parte do Nordeste que estava ocupada, veio a se transformar aos poucos numa edificação permanente de pedra e cal. Essa transformação, a meu ver, é muito importante que se registre, porque é o reconhecimento luso-brasileiro da habilidade e da proficiência, não é? E do saber, não é? Das teorias das fortificações de diversos engenheiros holandeses ou neerlandeses, né? Que aqui estiveram e operaram. Quer dizer, consolida-se uma ocupação que era de caráter transitório, essa forte, para uma fortificação de caráter permanente, um reconhecimento dessa habilidade, dessa proficiência. Não só aqui, quando a gente lembra que o Forte do Brum, que o Forte Orange, não é? Várias edificações dessas neerlandesas foram depois consolidadas em pedra e cal, num reconhecimento importante da habilidade e da proficiência, né, na arte da fortificação. Claro que os neerlandeses não foram os únicos, mas foram os mais influentes na questão da localização espacial dessas edificações. Depois veio o saber, juntou-se o saber já na consolidação em pedra e cal de muitos desses edifícios, do saber francês, né, da proficiência francesa nas edificações militares. Antes disso, alguns no Brasil, da proficiência italiana, que é o caso do Forte dos Reis Magos, o Forte do Calvário em São Luís, perto de São Luís, a uns 70 quilômetros de São Luís. Acho que Itapicuru tem uma fortificação na mesma linha da fortificação de Reis Magos em Natal e tal. Então, o Brasil tem uma linha cronológica de vários conceitos militares aplicados e ainda existentes. Não são muitos, mas há e são representativos. Aqui, a arqueologia que se praticou nos anos 70, 76, por aí, 76, 1976, era ainda, pelo menos como profissional quase que ainda iniciante, já tinha tido uma experiência inicial no Forte Cabedelo, na Paraíba, mas aqui foi a mais longa e onde se pôde exercer com mais segurança e com maior apoio. Aqui pôde-se localizar e pôde-se compreender boa parte da fortificação neerlandesa, que era das 5 pontas, era uma edificação em forma de pentágono, que quando os portugueses fizeram o ajuste, fizeram uma fortificação de um quadrado com 4 baluartes e não com 5. Houve uma perda de sentido nessa questão já de influência um pouco mais de
francesa do que propriamente neerlandesa. Mas alguns resquícios dessa edificação inicial puderam ser identificadas aqui e foram documentadas fundamentalmente por fotografia, por desenho, e depois, lamentavelmente, não é? Houve uma dificuldade operacional, de planejamento, não é, de se poder exibir esses remanescentes mais antigos. Eu digo lamentavelmente, de propósito, porque eu sou daqueles que acham que essas intervenções, sejam de restauração, de recuperação, precisam agregar, além de vários outros focos, o foco da questão pedagógica. Não é a questão simplesmente de ficar bonito e de ser bem embelezar ou de encantar os observadores, mas de levar mensagens e de socializar essas informações. Anos depois, com a publicação do livro, essa socialização foi um pouco ampliada, mas eu creio que isso precisa de ser e de merecer uma atenção muito maior, não é? Principalmente nesses tempos que eu ainda observo, né, e dos acontecimentos que ainda correm diante dos olhos da gente, que é de mostrar esses valores de trajetória, não é? Esses edifícios, mesmo o que é erradicado por conta de alterações, de escolhas, vamos fazer o forte como era no período tal ou qual, é preciso que esses valores de trajetória todos, mesmo alguns que possam ser considerados como negativos, como alterações que descaracterizem e tal, precisam de ser mostrados e constar como registro. De maneira que essa fortificação teve e tem ainda uma importância muito grande. Anos 70 sofreu esse grande impacto que foi a questão da ereção desse viaduto, da construção desses viadutos que apequenaram o forte, não é? Deixaram o forte numa situação difícil, não é? Apequenaram o forte, não é? Com essa providência, não é? É preciso que, na medida em que o entendimento e a evolução no sentido de melhorar esses entendimentos desses edifícios históricos e desses conjuntos possa se consolidar, que isso venha a ser, não é, reposto no sentido de que paisagisticamente também o forte venha a ter uma visão e uma visibilidade importante. Não vai se derrubar a cidade, mas é preciso que esses acréscimos, essas coisas mais recentes, não é, precisam de ser atenuadas no sentido de se favorecer determinados conjuntos, determinadas áreas do Recife.